A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sou o presbítero irmão Claudinhas, daqui de Cuiabá MT, aqui do setor do bairro Mapim, Várzea Grande, e estamos para mais uma videoaula e chegamos aqui no final da nossa lição do nosso trimestre. E para nós é um motivo de muita alegria de Deus permitir para nós chegar a esse ponto, o ponto auge, ao qual é a conclusão final do nosso trimestre. E aqui nós temos aqui o título da nossa lição da Escola Bíblica Dominical: Exortações Finais da Grande Maratona da Fé. Oh, que coisa maravilhosa, hein? Olha, se nós começamos desde o começo aqui da lição, falando sobre a fé, as personagens interessantes, vou fazer uma retrospectiva da primeira lição aqui, a carta aos Hebreus, a sua excelência de Cristo, a 2, uma salvação grandiosa, a 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés, Jesus o superior a Josué em meio de tratá-lo no repouso de Deus, a 5, Cristo superior a Arão e a ordem levítica, 6, a perseverança da fé em tempo de apostasia, 7, Jesus o sumo sacerdote de uma ordem superior, 8, uma aliança superior, 9, contraste na adoração da antiga e a nova aliança, 10, a dádiva do privilégio e responsabilidade da nova aliança, e a 11, o gigante da fé e o seu legado para a igreja, que foi a lição que nós fizemos na pré-aula da semana passada, e desta feita a lição de número 12, exortações finais na grande maratona de fé. E aqui estamos para nós começar a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, e nós temos aqui como o pastor aqui do setor, o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima irmã Luzia. Que Deus abençoe esse casal maravilhoso. E quando nós olhamos para toda a performance da nossa lição, nós vamos retratar um assunto sobre a maratona da fé, ou seja, quando nós encontramos com o Senhor Jesus, nós estamos na carreira que nos foi dado a esta proposta. Que proposta é esta? A proposta de nós permanecermos fiéis, constante, lutando e perseverando, com paciência e com muita bravura. Para quê? Para que nós venhamos vencer. Nós vamos ver aqui algumas personagens, alguns atletas que treinaram, enfim, eles estão ali preparando seus corpos físicos, preparando psicologicamente em todas as suas esferas. Para quê? Para poder ganhar um prêmio. Porque para ganhar o prêmio é quem? É somente os vencedores que ganham o prêmio. Os derrotados não ganham o prêmio. Os fracassados não ganham os prêmios. Os derrotados piorou. Quem é que ganha o prêmio? Os vencedores. E é este assunto que nós vamos tratar aqui nesse pré-aula da Escola Dominical. E quando nós olhamos aqui para o tópico 1, a corrida que está proposta, os exemplos do antigos. Muitos, embora o autor fale sobre o futuro, ele o faz com um olhar no passado. Há grandes nuvens de testemunhas. Meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para esta nuvem de testemunha, nós encontramos que na vida cristã nós somos o espelho. O povo de Deus sempre foi o espelho. Ou seja, o povo antigo, pela fé, eles puderam adquirir um bom comportamento de ética, de moral e de sensibilidade espiritual. Por quê? Porque eles eram propriedades peculiares. Deus preparou uma nação de Israel para ser um referencial a todas as nações. Veja bem, dentre eles se destacou vários homens na história. Como nós aprendemos, aqueles homens que se destacaram no Antigo Testamento, a qual o autor ele começa falando sobre Noé, sobre Enoque, sobre Abraão, sobre Moisés, enfim, sobre Raabe, e aí algumas personagens que ele lembrou. Não lembrou de tudo porque o espaço seria muito pouco.
se o autor fosse relatar tudo que poderia ser canonizado, seria impossível nós manusear toda a Bíblia, mas foi resumido para que nós venhamos ter a compreensão mais ampla sobre os grandes mistérios de Deus na vida dos homens e de mulheres de Deus, principalmente no Antigo Testamento, quando fala sobre a fé. Mesmo eles não ter alcançado esta fé, mas eles creram. Eles crendo nesta fé, eles eram o que? Testemunha de um Deus todo-poderoso. Eles tinham uma vida íntima com Deus. Um privilégio muito grande quando a pessoa tem uma vida íntima com Deus. Ou seja, aqueles que realmente têm intimidade com Deus, em volta de nós está o que? Também pessoas que às vezes não estão inclusos dentro da mesma promessa, mas essas pessoas estão observando. Ou seja, vamos pegar por um exemplo aqui. Veja bem, nós somos cristãos, nós somos crentes, cristãos, os observadores e cumpridores dos desígnios de Deus. O que acontece? Nós somos espelho em uma sociedade caótica, em uma sociedade perversa. Nós somos espelho da sociedade. Ou seja, a sociedade está olhando para quem? Olhando para a igreja. Quem que é a igreja? A igreja é eu e a igreja é você. Onde tem uma pessoa, onde se torna uma igreja. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, tem pessoas que estão nos observando, estão nos analisando, observando o nosso comportamento, a nossa ética, o nosso caráter e a nossa moral. Agora veja bem, se nós vacilar, você pode ter certeza que vai ter alguém para te criticar. Por quê? Porque você pode fazer 100 coisas boas, mas se você fazer uma errada, alguém vai te criticar. Não é assim? Infelizmente, a aparência, quando um ser humano olha para um outro, é diferente do olhar de Deus. Porque nem Davi disse, quando Natan disse: olha Davi, você quer ser lançado na mão dos homens ou na mão de Deus? O que Davi falou? Não, Senhor, nas tuas mãos, nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus há muitas misericórdias, porque na mão do homem é complicado. E aí nós encontramos aqui essa nuvem. Nós estamos aqui, meus queridos, rodeados por quê? Eu gostaria de ler aqui com vocês aqui em 1 Pedro, no capítulo de número 5 e verso 8. Vamos ver se nós encontramos aqui rapidamente aqui. 1 Pedro, capítulo 5 e verso de número 8, que diz assim a palavra de Deus. Vamos lá, eu vou ler com vocês aqui. 5 e 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o que acontece aqui? Sede sóbrios e vigiai. Tem que tomar muito cuidado com a vigilância. A vigilância é importante na vida cristã. Por quê? Porque qualquer vacilo nós caímos. Mas se alguém cair, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E aí encontramos aqui, porque o diabo, vosso adversário. Quem que é o diabo? A antiga serpente. Ele tenta de todas as formas para nos derrotar, para nos frear, para que o propósito de Deus não venha concretizar sobre a nossa vida. E anda em derredor. Por que em derredor? Porque ao nosso arredor, a Bíblia diz que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que os temem ou livra. Em volta, ao derredor, que além do redor dos anjos de Deus, está o que? O diabo bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você dá brecha, ele entra e destrói a sua vida. É por isso que nós temos que agora acreditar: uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem como nós crer por essa ótica, por um decreto que uma pessoa já salva, quer dizer, salva para sempre. Não tem como. Por quê? Por que não tem como? Porque veja bem, a vida da gente é uma maratona. O autor aos Hebreus estava incentivando, despertando o povo judeu. Por quê? Porque muitos estavam fraquejando, ou seja, alguns estavam querendo realizar algumas práticas da lei. Alguns queriam realizar algumas práticas através da obra, ou seja, não poderia ser justificado. A única justificação é pelo sangue, a qual o autor aos Hebreus ele deixa bem nítido, bem claro e bem esclarecido.
Muito bem, deixando o pecado. Quando nós olhamos aqui, meus queridos, quando deixamos os pecados, veja bem, não é porque você tem que observar. Quando nós olhamos todo o contexto eclesiástico, nós vamos encontrar homens, mulheres, até porque Deus, ele não só relatou, permitiu que os escritores relatassem as bem-aventuranças, as coisas boas dos homens de Deus, mas Deus também não ocultou as misérias espirituais e emocionais dos homens de Deus. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Davi, um homem de Deus, um homem de fé, mas Deus ocultou o problema de Davi. Qual foi o problema? O pecado que ele teve, que ele cometera. Deus não ocultou, Deus permitiu que relatasse. Para quê? Para que servisse de exemplo para a minha vida e para a sua vida, para que nós não venhamos cair no laço do passarinheiro. E nós encontramos aqui o seguinte aqui: se você olhar para mim, você vai encontrar uma falha. Se você olhar para o pastor, você vai encontrar a falha, porque não existe super-homem, não existe super-mulher, todos nós somos falhos. Ora, se você olhar para alguém, você vai encontrar a fragilidade de uma pessoa. Mas o interessante, meus queridos, quando você olha para o Senhor Jesus, quando você olha para o Senhor Jesus, Ele é o quê? Ele é o autor e consumador da nossa fé. O interessante é que o Senhor Jesus, Ele é o que nos capacita. Se você olhar para um homem, tu vai encontrar falha, mas quando você olha para o Senhor Jesus, você não encontra falha nele. Como que você vai encontrar uma falha no Senhor dos Senhores e Rei dos Reis? É impossível você encontrar uma falha no Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é perfeito, um cordeiro sem mácula e sem mancha. Mas ainda dentro deste contexto, eu gostaria de ler com vocês livro de Lucas, no capítulo 9 e no versículo 12. Vamos ver se é isso mesmo. Capítulo 9 e verso de número 12. Melhor dizendo, capítulo 9, verso de número 62 do doutor Lucas, dizendo assim, ó: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, se nós estamos olhando para o Senhor Jesus, tudo que nós fazemos para Deus é uma base sólida para a nossa vida espiritual. Precisamos de colocar a mão no arado. Qual que é o arado? Você conhece o arado? Eu fui criado num sítio, tá certo? Na roça, e eu com 9 anos de idade ajudava o meu pai a arar a terra, né? E naquela época era manual, o cavalo ia na frente e tinha uma lâmina, um arado com tipo um pega-mão, como se fosse uma carriola, ia abrindo a terra para realizar o plantio. Eu fiz isso quando era criança, mas só que tem um segredo. Quando você está com a mão no arado, você não pode olhar para trás. Se você olhou para trás, a lâmina ela pode desvirtuar. Uma vez desvirtuando, não tem como controlar. O cavalo pode disparar e pode machucar o cavalo e pode acontecer trágica consequência. Quem entende agricultura sabe muito bem do que eu estou falando. E eu estou falando porque eu tenho base, porque eu entendo muito bem disso. O que acontece? Se nós olhar para trás, olhar para os lados, vai acontecer que nem Pedro. Pedro, ele estava com os olhos fitados em Jesus. Mas chegou um momento que Pedro olhou para os intempéries, olhou para o lado. Ele olhou para as ondas, para as dificuldades. Meus queridos, quantas pessoas, vamos dar um exemplo. O povo do Antigo Testamento, todos que murmuraram morreram, porque olharam para os lados, olharam para trás. O autor dos Hebreus está nos encorajando para nós não fazer o mesmo que aqueles que fizeram no Antigo Testamento e também na igreja primitiva, que muitos judeus que se convertiam estavam retornando a realizar as mesmas práticas, caindo da graça de Deus. Ou seja, aqueles que estão firmes podem cair da graça de Deus? Com certeza, porque é uma perseverança, é a paciência. Nós vamos correr com paciência, com perseverança. É preciso perseverar, porque senão não tem como nós chegar num destino programado. A vida da gente é cheia de altas e baixos. Claudines,
uma pessoa que aceitou a Cristo, ele pode apostatar da fé? Nós tivemos uma lição sobre a respeito deste assunto. Uma pessoa ele pode pisar no sangue de Jesus, que não foi o autor aos Hebreus da semana passada. Você lembra que eu falei sobre isso aí? Pisar, até que você tem um exemplo que... Por que o autor aos Hebreus ele falou a respeito de pisar? Aquele que rejeita Cristo, abandona Cristo, é como se pisar no sangue de Jesus. É porque o soldado daquela época, quando ele era exertado, pegava ele e colocava ele diante da multidão e pisava no ombro, pisava na cabeça dele. Aquele ali era o maior símbolo de humilhação. Então, meus queridos, aqueles que voltam para trás, as práticas antigas, ou voltar para o Egito ou para o mundo, é como se pisar no sangue do Senhor Jesus. Que Deus venha livrar nós dessa tal água. Muito bom, falei que estou olhando para Jesus. E aí veja bem aqui, quando nós olhamos aqui para o exemplo da igreja, quem que é a igreja? Que nós estamos aqui no número 3 do tópico 1. A igreja, ela é um organismo vivo. Quem é a igreja? Não estou falando sobre templos feitos por mãos humanas, aonde que a igreja congrega dentro do templo. Não, que o templo é casa, estrutura física. Eu estou falando da igreja, estou falando de mim e de você. Jesus Cristo, o exemplo da igreja. Jesus, ele morreu para que a igreja ela viesse nascer. E a igreja ela está alicerçada em Cristo Jesus. Jesus, ele é, eu sempre digo, Jesus ele é a salvação. Quem que é a salvação? A salvação é como se fosse um navio. É muito simples. Se obedeceres, não foi isso que lá no Antigo Testamento diz? Se vocês obedecerem, vocês salvos, mas se não obedecer, não tem como ser salvo. Então a obediência é importante. Ora, tem muitos filhos rebeldes que quer estar na igreja e quer estar com o pé no mundo, ou seja, ou serve a Deus ou serve Satanás. É fácil, não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então é preciso nós olhar para Jesus e permanecer fiéis para nós ficar ligados nesse corpo a qual é a igreja. E cada um de nós tem uma função específica, cada um tem um trabalho importante para realizar para Deus. E esta é a carreira que nos está proposta. O que Deus entorgou para vocês? É para você dirigir um conjunto de crianças? Faça com amor. É para você dirigir um conjunto de adolescentes? Faça com alegria. De jovens, coral, círculo de oração, uma igreja, um setor, não importa. O que importa é que Deus entorgou a você, entregou você, confiou em você para que você venha encorajar, fazer com que você seja essa pessoa dinâmica e não se encurvar diante das dificuldades da vida. Vamos continuar aqui no número 2, corredores bem treinados, respeitam os limites. O autor lembra os seus leitores: seguir a paz com todos, sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A santificação, ela é importante na nossa vida. Por quê? Porque sem a santificação ninguém verá Deus. Quando nós olhamos sobre o processo da santificação, nós vamos encontrar vários processos da santificação. Por quê? Quando nós falamos sobre as matérias soteriológicas, nós encontramos que o primeiro passo é a justificação, porque a justificação ela é instantânea, ela é automática, não tem continuidade, é no momento. Mas aí vem a regeneração e a santificação. Já comentamos sobre a regeneração. E quando o autor que fala sobre a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, dentro do processo da santificação vem o quê? O novo nascimento, um coração puro, uma mente limpa, para nós adentrar dentro do trono da graça de Deus. A partir de um momento que eu não tenho o meu coração limpo, que eu não tenho a minha mente limpa, então eu não estou apto para estar na frente de um trabalho. E principalmente ainda ser moradia e templo morada do Espírito Santo de Deus. Ainda que nós somos falhos, ainda que nós estamos às vezes não 100%, mas Deus conhece a nossa fragilidade. Mas o mais importante nessa história, meus queridos irmãos, é que nós não podemos permanecer no mesmo erro. Precisamos reconhecer as nossas mazelas espirituais.
espirituais, emocionais, precisamos reconhecer as nossas falhas e precisamos retratar para que, até que ponto, até em que limite. Bom, Paulo disse, olha, quando eu era criança, fazia as coisas de criança, mas agora eu sou adulto. Ou seja, cada passo da nossa vida, cada estágio da nossa vida, nós fomos criança, adolescente, hoje nós somos jovens, né? Ainda considero como jovem, apesar que sou casado, mas somos jovens, e a fase adulta e anciã, e aí chega até a terceira idade. Então tem um processo de convivência na sociedade, e a nossa vida vai passando conforme o tempo passa, mas o mais importante é que nós precisamos respeitar os limites, até em que ponto eu posso chegar, até em que momento eu posso perceber aonde que eu posso pecar ou não, porque o Espírito Santo, querendo ou não, ele te capacita e quando você erra, ele te corrige. Vamos lá, mantenha a mente limpa, tá aí, tá aqui, tá no número 2 aqui, mantenha a mente limpa. Ou seja, o que é uma mente limpa? Uma mente renovada, uma mente que não está ligada com os embaraços dessa vida. É preciso que nós venhamos nos lapidar, é preciso que nós venhamos acreditar que nós venhamos ocupar a nossa mente, principalmente durante o dia, com os estudos da Palavra de Deus, com oração, consagração, né? Por exemplo, eu tenho um hábito de ler, leitura, sempre estou lendo. Quando você lê a Palavra de Deus, quando você estuda uma temática, não importa qual estudo, se é soteriológico, angiologia, antropologia, escatologia bíblica, bibliologia, e enfim, não importa. O que importa é que você venha ocupar a sua mente com as coisas de Deus, visitar as pessoas, visitar os órfãos, visitar as viúvas. Qual o trabalho que foi facultado para você fazer dentro da igreja onde você congrega? Se você não recebeu nenhum cargo, ombreia. Tenta auxiliar alguém que está precisando da sua ajuda. Vamos continuar aqui, porque a hora passa rápido. Isso aqui é só uma pré-aula para nós acelerar o processo. Muito bem. E quando nós olhamos aqui para o terceiro tópico, a corrida final, exortações finais. Valorizar a liderança. Olha só, uma das exortações e advertências que mais se repete nesse capítulo é feita em relação a respeito devido aos líderes da comunidade cristã. A expressão prega no texto de Hebreus para o exercício de liderança é trazido como o pastor, chefe ou líder. Ou seja, meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para o livro de Efésios, algumas pessoas dizem, mas na onde que está facultada a liderança? Efésios, no capítulo 4, versículo 11, prosseguir, que ele mesmo deu um para evangelista, outros para presbíteros, evangelistas, pastores, mestres e doutores, e enfim, ali está posta a liderança, colocou liderança para liderar. Uma igreja precisa ter essa organização, e aí vem, como eu sempre digo, os grupinhos dos desviados, que pelo IBGE colocou os grupos dos desigrejados, que está aumentando a cada dia que passa, que não precisa ter religião, que não precisa ter igreja. E aí como que fica? Uma coisa desorganizada, bagunçada, sem regras, nem mesmo diante da lei do nosso Brasil. Então é importante que esteja ordem. Por quê? Porque o nosso Deus é o herdeiro. Deus é equilibrado. Lá no céu tem a ordem, tem a hierarquia dos anjos, querubins, serafins e arcanjos. Deus é o herdeiro, ele trabalha tudo para o benefício e para que tudo venha ocorrer segundo a sua vontade. E aí nós encontramos o que? Valorizar a nossa liderança. Se o teu pastor está trabalhando, está lutando, pelejando, esforça, ombreia com ele. Não critica o teu pastor, mas coloca o seu ombro debaixo da carga, para que a obra de Deus ela venha crescer e não diminuir. Por quê? Porque a matemática de Satanás é o quê? É dividir e diminuir. Mas a matemática de Deus é diferente. É multiplicar, crescer. Ou seja, avançar, somar. E isso é importante. Aí veja bem, valorizar a doutrina. Ora,
a doutrina ela só pode ser feita com a base bíblica. Toda doutrina que tem base bíblica, ela é doutrina. Então é importante que essa doutrina seja válida, é preciso ter base bíblica. E quando nós olhamos aqui para usar a doutrina, vamos ver que desde os primórdios a igreja foi tentada e se desviar da verdade. Agora veja bem, o que significa isso? Que desde a igreja primitiva, os falsos mestres que tentaram de todas as formas desvirtuar os pensamentos dos apóstolos, trazer pensamentos contrários, enfim, os discípulos, os primeiros apóstolos sofreram com isso aí. A igreja primitiva sofreram, foi lançado na arena para ser devorado com os leões. Enfim, o que acontece? Quanto mais morriam os cristãos, mais a igreja crescia. Por quê? Porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja. E aí nós vemos o que aqui? A valorização da adoração. Nós comentamos sobre adoração na semana passada e nós relatamos sobre o processo, a diferença entre a adoração do antigo pacto e do novo pacto. No antigo pacto as pessoas não tinham o privilégio de adorar a Deus como deveria, porque eles poderiam entrar até no átrio do tabernáculo. Hoje nós somos sacerdote e poderemos adentrar dentro do Santo Santo pela fé em Cristo Jesus. Então a adoração é importante. Tem muitas pessoas que adoram tantos outros ídolos, mas nós adoramos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas aonde que nós devemos adorar? Foi que Jesus, aquela mulher, quando interrogou Jesus, a mulher samaritana. E Jesus disse: olha, o que importa é que os verdadeiros adoradores me adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa onde que você esteja, o que importa é que você, aonde você estiver, que você venha adorar a Deus em espírito e em verdade. Concluindo esse tópico, meus queridos irmãos, que aqui é só uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, eu quero dizer para vocês: vamos perseverar. Nós somos atletas de Cristo. Aqui nós podemos até mesmo vacilar e errar, mas 1 João no capítulo 4, versículo 20. Não, 1 João no capítulo 2, versículo 1 em diante. Filhinhos, estas coisas escrevo para que vós não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Não é porque Jesus é o nosso advogado, nós devemos pecar e arrumar um meio de errar. Hipótese nenhuma. É se porventura nós vacilar. Por isso que ele diz, vigiar. Vigiar para que nós não venhamos cair da graça. Jesus, o autor aos Hebreus, ele deixou bem claro todos esses amparados bíblicos e versículos para que nós não venhamos cair no mesmo embaraço. Que Deus venha cuidar da nossa vida. Está chegando um novo trimestre, com certeza vai ser bênção para todos nós e com certeza a gente vai se ver nas demais pré-aulas. Ora, se você mora perto de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, não deixe de participar. Vai lá, talvez comece às 8 horas, 9 horas, mas vai participar da Escola Bíblica Dominical, porque lá o professor vai trazer muito mais mastigado, mais detalhado, porque aqui é só uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial e até a próxima, se Deus nos permitir. Até mais, fique com Deus, todos vocês.